Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso Palavra Encarnada, o programa diário da Obra Lumen de Evangelização, onde nós meditamos o Evangelho que a Sagrada Liturgia, que a nossa amada Igreja nos presenteia todos os dias, para nós vivermos essa experiência de permitir com que a Palavra de Deus, com que o Evangelho, ele se encarne na nossa vida, ele faça parte da nossa vida. Vamos juntos suplicar a presença do Espírito Santo para que ele seja esse grande protagonista e esse grande inspirador que mova o nosso coração em direção à Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Tomamos a nossa Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e vamos no Evangelho de São Marcos meditar no Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos, um menor dos 4 evangelhos, Marcos, ele era discípulo de Pedro. Ele escreve o seu evangelho, um excelente narrador, onde, se nós nos determos um pouco mais no Evangelho de São Marcos, nós vamos ver uma narração cheia de muitos detalhes, de ambientes, de lugar onde Jesus estava, o que acontecia ao seu redor, o que as pessoas faziam ao seu redor. E isso nos dá uma experiência de muita proximidade com o Evangelho. Confesso aqui que foi um dos primeiros evangelhos que eu busquei ler depois do próprio Padre Jonas Abib uma vez ter tocado nesse assunto dessa forma aqui, como eu introduzi para vocês. Isso me chamou a atenção, foi o primeiro evangelho que eu li por completo. E realmente vai nos dando um apaixonamento, assim, porque nós vamos mergulhando verdadeiramente em tudo aquilo, É uma narração, mas não esqueçamos, que é a palavra de Deus, palavra que nos converte, palavra que nos aproxima do Senhor e palavra que precisa se fazer carne em nossa vida. No Evangelho de hoje, Jesus, ele está no seu ministério, é o início do Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 3, aí mais ou menos na segunda sessão da primeira parte do Evangelho, capítulo 3, versículo 7, e na primeira sessão, capítulo 3, versículo do 7 ao 12, e Jesus está ali no seu início da sua evangelização, no início da sua pregação. Ele se retira para o mar, para junto dos seus discípulos, muita gente o seguia, de todos os lugares. O anúncio já estava se espalhando. Aquilo que Jesus realizava já estava se espalhando. Já tinha chegado muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, Tiro e Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido falar o que ele fazia. Não era só a pregação de Jesus que atraía, mas o que ele fazia. Os milagres que ele realizava, as libertações que ele fazia, as curas que ele fazia. E é interessante que o próprio Evangelho vai dizer que as pessoas se jogavam em cima de Jesus. Como a multidão era grande, era como se a gente se utilizasse de nosso próprio corpo, se jogando mesmo. Não era
pedindo por favor, com licença, deixa eu tocar Jesus, essa é a minha vez, eu estou na vez, eu peguei a senha, não. Eu me jogo, porque muitos tinham a fé, né, que bastava tocar, como aquela mulher que foi curada da sua hemorragia, anos, gastando sua fortuna inteira com tantos médicos, mas ela acreditava que bastava tocar na orla do manto de Jesus, que ela seria curada, né? Então, como aquele centurião, Senhor, dá apenas uma ordem, né? Dá apenas uma ordem. Então, Jesus mesmo diz, né, que nunca viu fé tão grande como a daquele homem. Essas pessoas, elas tinham essa fé, elas tinham essa confiança porque ouviam falar do que Jesus tinha feito, do que ele havia fazendo, que ele vinha fazendo em meio ao povo. Tudo isso que Jesus realizava, lógico que nós sabemos que não era para se tornar aquele conhecido em meio às multidões, aquele que todos recorriam, mas Jesus realizava isso por uma imensa compaixão que ele tinha para com as pessoas que viviam na escravidão, seja na escravidão do pecado, seja na escravidão de uma enfermidade, seja na escravidão, né, dos espíritos maus. Como ele olha para aquela mulher que vivia encurvada e diz: como não fazer isso por uma filha de Abraão, que há anos está encurvada, mesmo no dia de sábado, ele cura aquela mulher, a liberta. Meus irmãos, Jesus, ele é esse que por onde passava, ele passava fazendo bem. E eu queria aqui chamar a atenção para a necessidade de lermos um evangelho desse, de meditarmos com um evangelho desse, permitirmos com que ele adentre na nossa vida, e nós tornamos a nossa vida como um ostensório, um estandarte, um outdoor para o evangelho de Jesus. Tornarmos a nossa vida um outdoor para as atitudes do Cristo. Nós levarmos as atitudes do Cristo ao mundo de hoje. Nós, como Obra Lumen, somos chamados a ser luz para o mundo e brilharmos essa luz nas piores trevas que possam existir. Quanto mais trevas, mais nós somos chamados a estar lá. Quanto mais escuro, mais nós somos chamados a estar naquele lugar. Que isso possa gerar uma inquietação no nosso coração, uma inquietação e um desejo de cada vez mais nos ofertarmos, nos entregarmos, doarmos a nossa vida. De nenhuma forma nós nos guardarmos para nós mesmos. Nessa multidão, Jesus poderia muito bem olhar para essa multidão e fugir e sair. Mas o máximo que ele pedia, né, como diz aqui no Evangelho, era uma barca para que ele pudesse se afastar um pouco e talvez conseguir até mesmo enxergar aquelas pessoas, olhar para aquelas pessoas como um bom pastor. Porque o olhar de Jesus era esse olhar do bom pastor, esse olhar que amava no olhar, que amava, que curava, que libertava no olhar. Muitas curas eram realizadas, muitos espíritos maus eles iam embora, e também o Evangelho, né, São Marcos destaca, né, algo que é muito forte, na verdade, em todos os Evangelhos. Os espíritos, né, maus, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E sempre essa reflexão ela é feita quando se tem essa situação no Evangelho, que não basta somente reconhecer esse Jesus como Filho de Deus, porque até os demônios reconhecem. É necessário que o Cristo ele se faça presente em nossa vida. É necessário que o Cristo ele entre na nossa vida. É necessário que nós nos lancemos nele. É necessário que nós nos joguemos com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto, com todo o nosso desejo sobre Jesus. Nós não podemos deixar o Senhor passar na nossa vida despercebido. Não podemos deixar com que o Senhor passe na nossa vida e nós não percebamos e nem saibamos o que Ele deseja de nós e nem percebamos o que Ele quer realizar em nós. Jesus, Ele vem para nos libertar. Ele vem para nos dar uma vida nova. Ele vem para nos trazer cada vez mais para próximo do Pai, como Ele e o Pai eram um, e o desejo que Jesus tem de nós estarmos unidos a Ele. O desejo que Jesus tem de nós estarmos próximo a Ele, por meio da sua palavra, por meio da Eucaristia, por meio dos sacramentos, por meio da oração pessoal. Jesus, Ele anseia, meus irmãos, Ele deseja ardentemente por aquele momento em que você para tudo e se coloca diante dele, 20 minutos, meia hora, 15 minutos seja,
Olha como esse evangelho é curto. Olha como esse evangelho é pequeno. E olha a grandiosidade, o tanto de riquezas que nós conseguimos tirar desse evangelho. Jesus ordenava severamente que eles não falassem, disso. Que os demônios não falassem disso para ninguém. Que eles parassem de gritar. Ordenava porque o Senhor ele não queria de nenhuma forma que isso fosse colocado em destaque. Porque o Senhor estava ali, para ser, ele se encarnou, ele se fez um conosco para ser um conosco. Ele se encarnou, se fez homem para ser um conosco. E não para ser maior ou melhor do que qualquer um de nós. Ele experimentou em tudo a humanidade, com exceção do pecado. Mas isso, uma prova grandiosa do amor de Deus por nós. Nesse evangelho de hoje, nós possamos beber, retirar desse evangelho essa experiência do amor de Deus, do amor do Cristo por nós, desse Cristo que vem realizar obras concretas na nossa vida, que vem demonstrar para nós, vem demonstrar para os seus discípulos, por aqueles que o seguem, a necessidade de obras concretas de evangelização, de obras concretas de conversão, de obras concretas de difusão do evangelho, de obras concretas de difusão do carisma, de espalharmos o carisma, de anunciarmos o carisma a todos aqueles que se encontram conosco, a necessidade de obras concretas, almas sendo salvas, vidas sendo resgatadas, homens e mulheres novos, ressuscitados, sendo gerados a cada instante, a todos os dias, pela nossa evangelização, pelo nosso se consumir, pela nossa vida doada, a necessidade de olharmos para o Cristo e termos nele o nosso exemplo. Olhemos para o Evangelho, não tiremos os olhos dele, e todos os dias nós possamos debruçar sobre a palavra de Deus e permitir que essa espada de dois gumes transpasse o nosso coração. Que a Sagrada Escritura, que a palavra de Deus, ela seja cada vez mais o centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.